apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoado. Você que me assiste pelo YouTube e pelo Facebook, hoje eu tenho uma mensagem especial para você. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, ou então acesse a nossa Bíblia online, www.bibliamga.com, e acompanhe essa breve ministração que eu vou fazer. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar entendimento, vai te revelar, porque o que eu tenho que falar nesse momento, e o que eu tenho para falar nesse momento, é a respeito da palavra. Eu quero ler aqui alguns textos bíblicos e através deles você vai ter o perfeito entendimento espiritual. Primeiro eu quero orar sobre a ministração que será feita. Você que me assiste pelo Facebook, você que me assiste agora pela internet, em rede mundial, pelo YouTube, eu quero que você, com reverência e santo temor, faça comigo esta oração. Senhor Jesus, eu declaro e creio que a Tua palavra não voltará para o Senhor vazia, pois o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Eu creio, Senhor, que os Teus anjos são espíritos ministradores enviados para nos servir em nosso favor. Por isso, para a Tua glória, meu espírito diz, Abba, Pai, e em tudo eu te dou graças. Amém. Ovelhas do Senhor Jesus, abram suas Bíblias em João capítulo 8. Não é meu assunto ainda, mas eu vou ler 2 versículos apenas, 2 versículos, para que eu entre no meu assunto de hoje. Quero ser muito breve, mas também muito objetivo. João capítulo 8, eu vou ler esse versículo de João 8, 47, porque Jesus disse uma palavra muito forte, muito importante. João 8,47, o Senhor Jesus disse assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, eu vou, nesse momento, falar da palavra de Deus. Se você é de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, tá? Pode ter certeza, eu te convido a acompanhar na sua Bíblia, livro, ou na Bíblia online, bibliamga.com, e você vai acompanhar e conferir o que eu vou ministrar. João 8, 47, Jesus diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quero ler mais um texto, antes de entrar no meu assunto, uma página atrás, João capítulo 7. João 7, versículo 38. São 2 textos que eu quero ler antes de entrar no meu assunto. João 7,38, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura. João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura. Ele está dando a entender aqui, no mínimo, que devemos crer nele como diz a Escritura, como está escrito. É verdade que eu conheço pastores, pregadores, evangelistas, bispos, apóstolos, profetas, estudiosos da Bíblia, religiosos. Eu conheço muitos que gostam de dizer assim, mas não é bem assim. Mas eu acho interessante a ignorância de tais pessoas e a insensatez. Como que alguém, um pregador principalmente, como que um pregador pode dizer que tal texto não é bem assim? Se Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, como está escrito. E uma pergunta que eu sempre faço, se não é bem assim, ou seja, se não é como está escrito, então por que está escrito assim? Se não é assim, por que está escrito assim? Está me entendendo? Eu estou lendo esses 2 textos antes, porque eu estou procurando os verdadeiros crentes, as verdadeiras ovelhas.
Os verdadeiros crentes, as verdadeiras ovelhas, elas não estão atrás de teologia, de tese teológica. Elas estão atrás da revelação da palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não encontra nenhum pregador, nenhum servo de Deus, você não encontra profeta, apóstolo, discípulo, você não encontra ninguém pregando teologia, com tese teológica, você não encontra. Você encontra pessoas que pregavam a palavra de Deus. Uma vez em Atos capítulo 13, Paulo estava sendo perseguido, Paulo e Barnabé. E em Atos 13, 47 e 48, Paulo citou Isaías 41. Ele tomou posse. Paulo citou Isaías 42. Ele tomou posse para ele. Em Atos 13, Paulo disse: assim diz o Senhor, eu te pus como luz dos gentios. Paulo não usou teologia. Paulo tomou posse de uma palavra profética de Isaías 42, de Isaías 41. Ele tomou posse para ele. Ali não houve uma tese teológica, ali não houve uma escola dominical para ver, olha, que vocês concordam com Paulo, o que vocês acham? Não, Paulo tomou posse. Paulo disse: Deus está falando ao meu respeito. Lembrando que lá em Isaías não fala o nome Paulo, mas em Atos 13, ele tomou posse para ele. Deus disse: eu te coloquei como luz dos gentios. Quem está entendendo? Então, o que eu estou te mostrando? Que Paulo cria na palavra. Paulo creu na palavra. Por isso que eu li, antes de entrar no meu assunto, por isso que eu li João 8,47, onde Jesus disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E é o que eu vim falar nesse momento. Por isso que eu li João 7,38, onde Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura. Ou seja, quem crê em mim, como está escrito. Amém? Amém, abençoados? Então, o propósito nesse momento não é pregar, ou ler, ou ensinar o que eu acho, o que eu penso. O propósito não é esse, porque o que eu acho, o que eu penso, não te serve para nada, não te acrescenta em nada. Eu vim pregar e ler e explicar a palavra de Deus. Por isso que eu li de propósito João 8,47, onde Jesus disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso que eu li de propósito, não é sem querer, de propósito eu li João 7,38, onde Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura. E é sobre ela que eu vou falar nesse momento. Não é sobre mim, não é o que eu penso, não é o que eu acho. É sobre o que diz a Escritura. Posso ouvir um amém? Fechem seus olhos. E você também que me assiste, feche os olhos. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço e além daquilo que eu penso, segundo o seu poder que opera em mim. Manifesta a tua glória, assim como o Senhor fez em Lucas 24:45. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ó Senhor, eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abra, Senhor, o entendimento das tuas ovelhas que estão me assistindo agora, que estão me ouvindo agora. Abra o entendimento deles, Senhor, para que eles compreendam as Escrituras, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou entrar no meu assunto. Não quero passar de 30 minutos, 40 no máximo. Eu vim te explicar 3 textos. Em 3 textos, você vai entender perfeitamente sobre um assunto. Eu quero fazer uma série de ministrações, de breve ministrações, sobre vários assuntos. Uma série sobre vários assuntos, de uma breve ministração. Meia hora, 35 minutos, uma breve ministração sobre vários assuntos. Hoje, eu quero falar sobre um assunto. Depois você vai ouvir sobre outro assunto. Depois sobre outro assunto. Será uma série. Hoje eu quero falar sobre o perfeito entendimento sobre o assunto diabo. O assunto diabo,
Para o sistema religioso, para o sistema evangélico não está ainda bem explicado. Então hoje, agora, nesse momento, com apenas 3 textos, 1, 2, 3, com 3 textos, eu quero fazer uma breve ministração, e eu já orei, e você que é ovelha, você que é crente, cristão, o Espírito Santo vai te dar o perfeito entendimento deste assunto diabo. Por favor, são 3 tópicos. Primeiro, havia uma profecia a respeito de que o diabo um dia deixaria de existir. Presta atenção, não sou eu que penso, não sou eu que acho. A Bíblia diz isso e eu vou te mostrar. Em 3 tópicos, em 3 textos. Primeiro, havia uma profecia, vamos ver isso? Ezequiel, capítulo 28. São 3 tópicos. O primeiro, a profecia. Vamos ver. Ezequiel, capítulo 28. O perfeito entendimento sobre o assunto diabo. Isso não está bem explicado no meio evangélico, né? Porque parece que eles pensam que o diabo é onipresente. A igreja pentecostal está expulsando o diabo, a igreja batista está expulsando o diabo, a outra igreja está expulsando o diabo, e a universal, e a mundial, e a quadrangular, está todo mundo expulsando o diabo ao mesmo tempo. Isso causa confusão, porque Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. Se o diabo não é onipresente, como é que estão expulsando o diabo em vários lugares ao mesmo tempo, se o diabo não é onipresente? Só Deus é onipresente. Não é isso que você sabe? Deus é soberano, só Ele é onipresente. Então, se só Deus é onipresente, como que as igrejas, as denominações diversas, eu não vou ter tempo para citar incontáveis denominações, expulsando o diabo. Uma em São Paulo, outra no Mato Grosso, outro na Bahia, outro no Japão, outro na Austrália, outro nos Estados Unidos, outro na Argentina. Quer dizer, ao mesmo tempo estão expulsando o diabo. Mas quantos diabos existem? A Bíblia só fala de um. E a própria Bíblia, havia uma profecia que diz que um dia o diabo seria aniquilado. Então, primeiro, a profecia, vamos ver. Ezequiel 28, verso 14. Ezequiel 28, verso 14. São 3 tópicos. Primeiro, Ezequiel 28, verso 14. Diz assim, o 14. Deus falando: tu eras querubim da guarda ungido. Ezequiel 28, 14. Deus disse: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Aqui está falando de Lúcifer, do diabo. Ezequiel 28, verso 15. Perfeito eras. Veja que os verbos tudo no passado. Para você entender a Bíblia, você tem que respeitar os verbos. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Estavas, não está mais, estavas no monte santo de Deus, andavas, não anda mais, andavas entre as pedras afogueadas. Verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Sublinha na sua Bíblia, Ezequiel 28, 15, sublinha, até o dia que se achou iniquidade em ti. Verso 16, Ezequiel 28, 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, Deus falando, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Deus falando a respeito de Lúcifer.
Deus falando a respeito do diabo. Verso 17. Ezequiel 28, 17. A profecia. Havia uma profecia que dizia que um dia o diabo não ia mais existir. Vamos ver na Bíblia. Por isso que eu li João 8, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso que eu li João 7, 38. Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Eu não quero entrar hoje em explicação. Mas eu vou ler a palavra. E a palavra de Deus não tem erros. Porque é a palavra de Deus. E ela diz o que ela quer dizer mesmo. Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Provando que esse texto fala a respeito do diabo. Olha lá, ó. Por terra te lancei. Circule na sua Bíblia. Por terra te lancei. Ezequiel 28, 17. Circule na sua Bíblia. Por terra te lancei. Lá em Apocalipse 12 diz que o diabo foi lançado na terra. Então, Ezequiel 28 diz claramente a respeito do diabo. Está claro ou não está claro? Diz a respeito do diabo, não é de outra pessoa. Ezequiel 28, Deus está falando a respeito do diabo. Ezequiel 28, 17. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, Deus falando, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Presta atenção agora em Ezequiel 28, 19. O que Deus disse? Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirás. Ezequiel 28, 19. Texto e contexto. Você vai ler o capítulo 28, está dizendo a respeito de quem? De Lúcifer, que foi lançado aonde? Na terra, ou seja, o diabo. Então, são 3 tópicos. 3. O primeiro tópico, a profecia. Havia uma profecia que dizia que o diabo um dia, suponha que eu não saiba qual dia, havia uma profecia que dizia que o diabo um dia deixaria de existir. Quem está entendendo? Está ou não está escrito? Eu vou ler mais uma vez, ó. Ezequiel 28, 19. Deus falou: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás. Ezequiel 28, 19. Deus disse a respeito do diabo: chegaste a um fim horrível e não... Olha a profecia. E por que profecia? Porque está no futuro. O verbo está no futuro. O verbo existir está no futuro. Por isso que é profecia. Toda profecia, o verbo é no futuro. E a profecia diz assim, ó: chegaste a um fim horrível e não mais existirás. Esse foi o primeiro tópico. A profecia. Havia uma profecia na Bíblia que dizia que o diabo não ia mais existir. Profecia. Amém? A profecia. O segundo tópico, eu falei que vou ler 3 textos. Em 3 textos você vai entender perfeitamente sobre o assunto diabo. Essa confusão, o diabo aqui, diabo ali, diabo acolá. Eu fui naquela igreja, o diabo estava lá. E eu fui na outra igreja, o diabo estava. Eu fui de manhã e o pastor expulsando o diabo. Quando eu voltei à noite, está lá o bispo expulsando o diabo. E eu fui em outra igreja e o diabo estava lá. Mas quantos diabos existem?
se o diabo nunca foi onipresente? Então tem um falso entendimento que ronda o meio evangélico. Tem um falso entendimento a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, que está rondando o meio cristão. Um falso entendimento. Só pode ser isso. Porque todas as Bíblias têm Ezequiel 28. Todas as Bíblias. Mas nem todas as igrejas, ou melhor, 99,9% das igrejas não conhecem Ezequiel 28, 19. E por não conhecer a profecia, também desprezam o segundo tópico, a consumação, ou seja, o cumprimento da profecia. Vamos ver? Primeiro tópico, a profecia. O segundo tópico, a consumação, ou seja, o cumprimento da profecia. Abra sua Bíblia, João capítulo 19. João 19. Bom, vale lembrar, se a profecia está em Ezequiel 28, a consumação não estaria antes de Ezequiel, né? O cumprimento da profecia não pode estar antes de Ezequiel. Se Deus, pela boca de Ezequiel, diz que um dia Lúcifer, o diabo, não mais existiria, se ele disse isso, profetizando uma profecia, prometendo em Ezequiel 28, o cumprimento não pode estar antes de Ezequiel, só pode estar depois. Por isso, João 19, verso 28. João capítulo 19, e eu te convido, e te admoesto, e te aconselho, e te exorto, para que você esteja acompanhando esse breve estudo, essa breve ministração da palavra, não o que eu penso, não o que eu acho, mas o que está escrito, para que você tenha e receba esse perfeito entendimento a respeito do assunto diabo, que é uma bagunça, é uma confusão no meio cristão, no meio evangélico é uma confusão, é uma bagunça. Diabo de manhã, diabo de noite, o diabo está ali, o diabo está aqui, o diabo está lá, é uma bagunça. Mas agora não vai ser mais, porque você vai ter e vai receber o perfeito entendimento sobre o assunto diabo. Primeiro, havia uma profecia em Ezequiel 28, 19, que o diabo não ia mais existir. Ezequiel 28, 19. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás. Profecia. Vamos ver o cumprimento dessa profecia. João 19, verso 28. Veja comigo na sua Bíblia. João 19, 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado. Você sabe o que significa consumado? Feito, acabado, concluído, terminado. Olha, o pedreiro foi lá em casa levantar um muro. Já faz 3 dias que ele está levantando o muro. Hoje ele consumou toda a sua obra. Ou seja, hoje ele acabou a obra. Hoje ele concluiu a obra. Hoje ele terminou a obra. João 19, 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, tudo estava concluído, as profecias já estavam cumpridas, tudo estava consumado. E para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Essa escritura aqui é o Salmos 69. Para que se cumprisse os Salmos, Jesus disse: tenho sede. Verso 30. João 19, 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, morreu. Traduzindo, de fato e de verdade, estava concluído. Estava terminado a obra, o que ele veio fazer na terra. Estava concluído, estava terminado, estava acabado, estava feito, estava consumado o que ele veio fazer na terra.
quando Jesus morreu na cruz, ele consumou todas as profecias da lei do Velho Testamento. Quando ele morreu na cruz, ele disse: está consumado. Ou seja, a profecia da lei agora está se cumprindo. É isso que quer dizer está consumado. Então, o primeiro tópico, havia uma profecia que dizia que o diabo não ia mais existir. Ezequiel 28:19. Segundo, a consumação dessa profecia. Ou seja, o cumprimento desta profecia. Aonde? João 19:30. Não foi eu, não foi um apóstolo, não foi um profeta, foi o próprio Jesus que disse: está consumado. Não foi eu que falei isso, não foi um apóstolo, não foi um profeta, foi o próprio Jesus que disse: está consumado. Ou seja, a profecia de Ezequiel 28:19 está se cumprindo agora. No momento que eu estou morrendo na cruz, está consumado, está feito, está concluído, está cumprida a profecia. Mas ninguém sabia de nada. Mas ninguém sabia disso. Mas ninguém sabia disso. Mas ninguém entendia isso. Como a maioria dos evangélicos não sabem e não entendem. Alguém dirá: mas apóstolo Marcos Gomes, eu sou de uma igreja e vira e mexe eu estou vendo o diabo lá. Não, você não está vendo o diabo. Você está vendo outra coisa. Você acha que é o diabo. Você pensa que é o diabo. Te falaram que é o diabo. Mas segundo a Bíblia, por isso que eu li João 8:47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso que eu li João 7:38. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Eu não estou te mostrando pessoas entortando e mudando de voz. Eu estou te mostrando a palavra de Deus. Eu já assumi a minha posição. Ou seja, entre o que os meus olhos já viram, eu fico com a palavra de Deus. Os meus olhos estão errados. A palavra de Deus não. Entre o que eu achava ser, entre o que eu pensava ser, e entre a palavra, eu fico com a palavra. Então o que eu achava estava errado. O que eu pensava estava errado. Eu fico com a palavra. O que a palavra diz? Havia uma profecia, Ezequiel 28:19, que o diabo não ia mais existir. Isso é profecia. E toda profecia tem que se cumprir. Você sabe disso. Quando que se cumpriu? Quando Jesus na cruz disse: está consumado. Quando ele disse está consumado, naquele exato momento se cumpriu a profecia de Ezequiel 28:19. Quem é que está entendendo o que estou falando? Naquele exato momento, João 19:30, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, morreu. Ele entregou o Espírito, ele morreu. Ou seja, eu concluí, eu terminei o que eu vim fazer. Ou seja, Ezequiel disse que o diabo não ia mais existir. De agora em diante não vai existir mais, porque já está consumado. Eu estou entregando minha vida na cruz. Pode aplaudir. São 3 tópicos para você entender perfeitamente sobre o assunto diabo. Para você tirar toda a confusão da sua mente. Para o Espírito Santo te esclarecer. Paulo disse em Efésios 5, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo te iluminará. 3 tópicos, 3 textos que já fazem você entender perfeitamente sobre esse assunto do diabo, para você passar a viver em paz. Não creia no que os seus olhos viram. Não creia no que sua mente pensa. Não creia no que te disseram. Creia no que Deus está falando. Se você é ovelha, tem que ter essa diferença em sua vida. Paulo disse em Romanos 12,
para nós oferecermos a Deus um culto racional, um culto inteligente. Pensa comigo, culto inteligente. Provavelmente você não está oferecendo a Deus um culto inteligente. Você vai na igreja de manhã, está lá o diabo. Aí você volta à tarde, o diabo está lá de novo. De noite, está lá o diabo. Em outra cidade, o diabo está lá. Em outro estado, em outro país. E em vários lugares, está lá o diabo. Isso não é um culto racional. Isso não é um culto inteligente. Por quê? Porque o diabo nunca foi onipresente. Logo, se o diabo nunca foi onipresente, está claro que não é o diabo. Não pode ser o diabo em tantos lugares. Quem consegue entender? Não tem como ser. Porque só Deus é onipresente. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus. Os anjos não podem. Nem os anjos podem. Nem os anjos podem. Nem os arcanjos. O único onipresente é Deus. Então, você tem que oferecer a Deus um culto inteligente, um culto racional. Se o diabo nunca foi onipresente, como é que ele está na maioria das igrejas? Quem está entendendo? Não é que ele está. Dizem que ele está. O bispo diz que está. O pastor diz que está. O presbítero diz que está. O missionário fala que está. O evangelista, o pregador fala que está. Mas Deus diz, olha, ele já não vai existir mais. Tudo já está consumado. Apóstolo, então, o que é isso que eu estou vendo nas igrejas? Paulo disse aos Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses 2, Paulo diz que Deus envia o espírito do erro para que creiam na mentira. Nessas igrejas evangélicas existe um espírito do erro enviado por Deus. Não é heresia, não. Um espírito do erro enviado por Deus, igualzinho o espírito maligno que Deus enviava em Saul, que o atormentava. Você já leu a Bíblia? Então, um espírito maligno da parte do Senhor vinha sobre Saul. Um espírito, leia a Bíblia, um espírito, 1 Samuel 16, um espírito maligno da parte do Senhor vinha sobre Saul. Então Davi vinha e tocava e ele se sentia aliviado. Um espírito maligno da parte de Deus, enviado por Deus, vinha sobre Saul. É o que acontece na maioria das igrejas evangélicas. O espírito do erro está lá. Por quê? Porque não estão crendo na palavra de Deus, estão crendo nos seus olhos. Não estão crendo na palavra de Deus, estão crendo nas suas próprias cabeças. Não estão crendo na palavra de Deus, estão crendo mais no pastor, estão crendo mais no homem do que no que Deus está falando. Então isso é uma afronta a Deus. Deus envia o espírito do erro para que creiam na mentira. Está aí a maior revelação. Por que está essa bagunça nas igrejas evangélicas? Segundo Tessalonicenses 2, porque Deus envia o espírito do erro para que creiam na mentira. Por quê? Porque não estão crendo no que Deus está falando. Deus está falando agora. Deus está te dizendo, ó, havia uma profecia de que um dia o diabo não ia existir mais. Isso é palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Havia uma profecia. Ezequiel 28, 19. Havia uma profecia de que o diabo não ia existir mais. Ai, pastor, quando vai se cumprir? Já se cumpriu. Quando se cumpriu? João 19, 30. Quando Jesus na cruz disse, está consumado. E então ele inclinou a cabeça e morreu. Quando Jesus disse, está consumado, cumpriu. Ezequiel 28, 19. Mas ninguém sabia disso. Ninguém entendia isso. Como até hoje ninguém entende, ninguém sabe. Estão falando de Deus, estão com a Bíblia na mão, mas ninguém sabe, ninguém entende. Estão achando que o diabo está aí ainda, igual era no tempo de Jó. Jó capítulo 1. Oh, o diabo está rodeando a terra e passeando por ela. Estão achando hoje, na nova aliança, estão achando hoje, debaixo da graça de um novo pacto feito pelo sangue do Deus vivo, estão achando hoje que é igual ontem na lei.
Estão achando que o diabo está rodeando a terra hoje, igual rodeava antes, no tempo da lei. Não tem cabimento, porque Jesus já morreu na cruz e disse, tudo já está consumado. Ofereça um culto racional, inteligente. Pensa! Pensa! Estão achando que Deus está lutando com o diabo hoje. As igrejas evangélicas pensam que Deus puxa de um lado para salvar e o diabo puxa do outro para mandar para o inferno. Todos os crentes evangélicos pensam assim. Você pensava assim quando estava na lei. Todos os crentes evangélicos, 99,9%, eles pensam que Deus está lá se esforçando para salvar e o diabo está contra, mandando para o inferno. Isso não existe. Não existe disputa de dois reinos. Jesus reina soberano nos céus, na terra e debaixo da terra. Não existe disputa. Jesus reina. Ele é o rei dos reis. E por que não existe essa disputa? Porque a profecia de Ezequiel 28:19 já se cumpriu. Primeiro, eu falei que são só 3 assuntos, 3 tópicos. Primeiro, diga bem forte, havia uma profecia. Segundo, diga, o cumprimento da profecia. Diga, havia uma profecia. Diga Ezequiel 28:19. Diga o cumprimento da profecia. Diga João 19:30. Mas ninguém sabia disso. Mas ninguém entendia isso. João não sabia disso, não entendia isso. Pedro não sabia disso, não entendia isso. Porque quando Jesus disse está consumado, eles estavam lá. Mas eles nem pensaram em Ezequiel 28:19. Eles nem sonharam. Está me entendendo? Quem estava lá quando Jesus disse está consumado? Quem é que andava com Jesus? Os 12 discípulos. É ou não é verdade? Eles nem sonharam, nem lembraram em Ezequiel 28. Eles não sabiam. Eles não entendiam. Como todas as igrejas evangélicas não sabem, não entendem. Pastor, fala a verdade, hein? Ontem mesmo você expulsou o diabo e o diabo já está aí de novo. Para onde é que ele foi, que ele voltou tão rápido, hein? Pastor, em nome de Jesus, começa a pensar, pastor. Eu oro para que o Espírito Santo esclareça a sua mente de Cristo. Eu oro, pastor, para que seus olhos espirituais sejam iluminados, pastor. Pastor, seja inteligente. Deus está te ensinando. Não é escola de teologia, não. É revelação profética. É revelação apostólica. Deus está te ensinando, bispo. Deus está falando com você, pastor, pastora. Deus está falando com você, homem de Deus, mulher de Deus. Deus quer que você fale corretamente, como diz a sã doutrina. Você não pode, pastor, pastora, bispo, você não pode expulsar o diabo num dia e depois ele está lá de novo. Você não percebe que tem coisa errada aí? Que não é diabo coisa nenhuma. Havia uma profecia que o diabo não ia mais existir. Ezequiel 28:19. O cumprimento dessa profecia se deu quando Jesus morreu na cruz e disse, está consumado. João 19:30. Mas ninguém sabia disso. Ninguém entendia isso. Então foi preciso que Deus desse a revelação. 3 tópicos. Marca no seu caderno. Para você nunca mais esquecer. Para você nunca mais esquecer. 3 tópicos. A profecia, Ezequiel 28:19. O cumprimento da profecia, quando Jesus morreu, João 19:30. Mas ninguém entendia, ninguém sabia. Então até aí, não está mudando muita coisa. A profecia, o cumprimento, mas ninguém sabe que cumpriu. Então foi preciso que viesse a revelação. A profecia, Ezequiel 28:19. O cumprimento da profecia, João 19:30. A revelação, ou seja, o perfeito entendimento do cumprimento da profecia, Hebreus capítulo 2, verso 14.
Abra sua Bíblia, pastor, pastora, bispo, obreiros, povo de Deus na face da terra. Abram suas Bíblias, Hebreus 2, verso 14. Hebreus 2,14 não é profecia. Hebreus 2,14 não é cumprimento. Hebreus 2,14 é a revelação. O que é revelação? O perfeito entendimento espiritual. Uma pessoa que tem revelação, ele tem o perfeito entendimento espiritual. Revelação não é você ficar fechando os olhos e falar, Joãozinho vai casar com a Maria. Isso não é revelação. E adivinhação, Deus é contra a adivinhação, hein? Deus abomina a adivinhação. Revelação é uma coisa, adivinhação é outra. Revelação é o perfeito entendimento espiritual. E o apóstolo Paulo foi o único e o primeiro a receber o perfeito entendimento espiritual de que a profecia de Ezequiel 28:19 se cumpriu em João 19:30, quando Jesus disse: está consumado. Tem alguém entendendo aqui o que eu estou falando? Então reconhece a Deus que está em nosso meio. Hebreus 2,14, para terminar. Eu falei que eu seria breve, mas objetivo. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. O apóstolo Paulo falando: portanto, visto que os filhos... Parem aí. Tem gente que não sabe que filhos que são esses. Visto que os filhos aqui está em minúsculo. Significa espíritos ou anjos. Então ficaria assim: visto que os espíritos. Por que espíritos? Porque Hebreus 12:9 diz que Deus é o Pai dos espíritos. Ou então vamos mudar. Hebreus 2,14, visto que os filhos. Romanos 8, 14, 15, 16 diz que nós somos filhos de Deus. Então, Hebreus 12:9, espíritos. Romanos 8, 14, 15, 16, filhos. Amém, abençoados? O que é isso aqui que eu estou te fazendo? A perfeita revelação, o perfeito entendimento espiritual. Portanto, visto que os filhos, que filhos? Filhos de Deus. Portanto, visto que os... Hebreus 2,14, a revelação, que ninguém sabia, ninguém entendia. O primeiro a saber e a falar, o apóstolo Paulo. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Por que os filhos participam da carne e do sangue? Porque os filhos são espíritos. João 4:24. Deus é espírito. Hebreus 2,14. E os filhos são o quê? Espíritos. Por isso que os filhos participam de carne e sangue. Porque os filhos são espíritos. Agora você está ouvindo a perfeita revelação. Agora você está ouvindo o perfeito entendimento espiritual. Primeiro eu te mostrei a profecia. Ezequiel 28:19, é profecia. Que o diabo não ia mais existir. Depois eu te mostrei o cumprimento da profecia. João 19:30. Agora eu estou te mostrando a revelação. A primeira pessoa a entender e compreender que a profecia de Ezequiel 28:19 se cumpriu em João 19:30. A primeira pessoa a entender na face da terra, o apóstolo Paulo. Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Deus. Deus participou de carne e sangue. João 1, o verbo era Deus. Quem que é o verbo? Jesus. E Jesus é quem? Deus. Então Hebreus 2,14, ele participou das mesmas coisas. Que coisas? Carne e sangue. Deus participou de carne e sangue. Se chamava Jesus. Hebreus 2,14. Os filhos participaram de carne e sangue, ele participou das mesmas coisas. Para quê, hein? Para quê e por que Deus saiu do céu e veio aqui na terra, mais precisamente Jerusalém, Judéia, Galileia, Cafarnaum,
Por que e para que Deus saiu do céu e se revestiu em carne e sangue? Por que e para quê? Hebreus 2,14. Para que pela morte, para que pela morte, Jesus não morreu, irmão. Eu li João 19,30. Jesus disse, está consumado, e inclinou a cabeça e morreu. João 19,30. Jesus disse, está consumado, e morreu. Olha aqui, ó, Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Olha como que a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. E eu posso até usar a língua portuguesa. Se tiver algum professor de português aí me assistindo e me ouvindo, confere e vê se eu estou errado. Porque eu fui na escola algumas vezes e eu aprendi alguma coisa de língua portuguesa. Então veja comigo, ó. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o. Para aí. O é sujeito oculto, indefinido. O artigo indefinido. O diz respeito a alguém. Suponha que eu não saiba quem é esse alguém, porque o é artigo definido. Definido, mas oculto, eu não sei quem é. Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha. Não é aniquilasse um que tinha. Aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, olha a língua portuguesa de novo, artigo definido. E agora o sujeito não está mais oculto, o sujeito está revelado. Olha aqui, ó. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. O sujeito que estava oculto, agora foi revelado. Artigo definido. O quem? O diabo. Isso é a língua portuguesa. Então, a Bíblia é clara em dizer, em Hebreus 2,14, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, e todas as pessoas na face da terra sabem que Jesus morreu, só não entendem por que ele morreu. Acham que ele morreu porque ele não tinha o que fazer. Mas uma pessoa que não conhece a Bíblia, uma pessoa que está no mundão achar isso, tudo bem. O duro é um pastor, é um teólogo, é um professor de escola dominical, é um obreiro, é um bispo. O duro é uma pessoa, um pregador de tantos anos, não entender sobre a morte de Jesus. Tipo assim, ele morreu, mas eu tenho que me esforçar para ser salvo. Ele morreu, mas eu tenho que me esforçar para me santificar. Ele morreu, mas eu tenho que estar aqui me sacrificando, me esforçando, porque o diabo todo dia na minha vida. Então não valeu nada ele ter morrido. Ele morreu para quê então? Não mudou nada. Então a morte dele foi igual à morte de Moisés, foi igual à morte de Davi, foi igual à morte de qualquer ser humano normal. Não! Jesus morreu para aniquilar o diabo de uma vez por todas. A morte de Jesus, João 19,30, foi o cumprimento de Ezequiel 28,19. Paulo foi o primeiro e o único a entender e compreender que a morte de Jesus também era o cumprimento da profecia de Ezequiel 28,19. Então, Ezequiel 28,19 diz: chegaste a um fim horrível, não mais existirás. Jesus disse: tudo já está consumado. Paulo veio depois e falou: o diabo já foi aniquilado pela morte de Jesus. Ou seja, ovelhas podem dormir em paz, porque Ezequiel 28,19 já se cumpriu. Jesus disse que tudo está consumado e agora o diabo já está aniquilado. Creiam na palavra de Deus, como está escrito. Lembre-se, João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não mude a Bíblia, hein? Não, porque aqui não quer dizer isso. Eu olhei no dicionário. Paulo nunca usou dicionário. Não vem com essa conversa furada. Olha, eu vi pelo dicionário, e então, pelo dicionário que eu consultei, 4 dicionários. Meu irmão, o Deus
te revela essa palavra, ou então você vai continuar enganado por mais 50, 60, 80 anos. E eu oro para que Deus te revela Ezequiel 28, 19, eu oro para que Deus te revela João 19, 30, e eu oro para que Deus te revele Hebreus 2, 14. Porque se Deus não te revelar, você vai ser mais um bonequinho de chumbo, mais uma marionete do sistema hipócrita, mentiroso e religioso que está aí no mundo, só atrás de poder e ganância e fama e dinheiro. E nós não. Nós estamos atrás da revelação, da verdade como ela é. Porque Jesus disse, se vocês conhecerem a verdade vai te libertar. E nós conhecemos a verdade. E eu estou aqui para te passar a verdade. A profecia, Ezequiel 28, 19. O cumprimento da profecia, João 19, 30. A revelação, o entendimento, Hebreus 2, 14. Não viva mais em confusão na sua mente. Durma em paz e entenda de uma vez por todas que quando Jesus morreu na cruz, pela sua morte, ele aniquilou o diabo. Diz claramente Hebreus 2,14. Eu quero ser o seu pastor. Eu quero ser o seu apóstolo. Aqui eu não vou te vender fronha do sonho, rosinha, vela, caixãozinho, velinha, espadinha. Aqui eu não vou te dar objetos para manipular a sua fé. Aqui eu vou te dar a palavra. Porque se estiver escrito, eu creio. Quem recebe? Se tiver escrito, eu creio. Aqui não tem objetos. Aqui tem revelação da palavra de Deus. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.